filme Minecraft é o primeiro grande sucesso de 2025, e isso só deixa claro que as adaptações cinematográficas de videogames vieram pra ficar. Mas você sabia que além da produção ser incrível, ela tem vários detalhes que só os fãs de carteirinha do jogo conseguiram notar? A primeira noite de todo jogador é bem aterrorizante, e os personagens do longa também tiveram que passar por essa situação. Enquanto fugia da horda de monstros, o Garrett acabou caindo em um buraco e precisou cavar para escapar. O detalhe é que um pouco acima existem blocos de minérios de diamante. Isso é bem curioso, porque os diamantes estão entre os minérios mais raros do game, e geralmente só podem ser encontrados nas profundezas de uma caverna. Se o Garrett tivesse encontrado, seria um baita golpe de sorte, se bem que ele não tinha uma picareta de ferro, então nem conseguiria pegar. E esse é só o primeiro dos 19 detalhes e easter eggs que você perdeu em um filme Minecraft. Então prepara sua pipoca e se ajeita no sofá. Tá começando mais um Team Videos! Quando os personagens principais vão até uma vila, eles se deparam com vários tipos diferentes de aldeões, o que é esperado porque cada um tem sua própria profissão. Mas além dos comuns, um intruso também passa despercebido no meio deles. Um aldeão do bioma de neve. Ele parou nessa vila de um bioma completamente diferente por algum motivo inexplicável. Talvez isso signifique que os aldeões do universo dos filmes saiam de suas aldeias e visitem outras para fazer negócios ou coisa do tipo, ao contrário do que ocorre no game, onde eles quase nunca saem de suas respectivas aldeias. Uma das cenas mais legais é quando o Henry, o Garrett e o Steve utilizam asas de Elytra para voarem e fugirem de Ghasts. Ainda mais porque o Henry utiliza um fogo de artifício para voar mais rápido. Isso não foi invenção do filme, já que os jogadores de fato conseguem utilizar fogos de artifício para ganhar impulso, enquanto voam com uma Elytra. Afinal, as asas não te fazem voar de verdade, mas sim planar. Ou melhor, cair com estilo, igual ao Batman. Sem a ajuda de fogos de artifício, você eventualmente vai perder velocidade e cair. No clímax, o Steve tem uma luta bem diferenciada contra a Malgosha, a vilã do filme. Ele chega até mesmo a jogar vários ovos nela, e alguns deles soltam pequenas galinhas quando se quebram. Essa é outra referência a uma mecânica do jogo, porque você de fato pode arremessar ovos que têm chances de soltarem esses animais quando se quebram. Essa não é a melhor tática de luta de todas, mas os ovos de fato podem ser úteis se você quiser empurrar um inimigo de um lugar alto. O filme adaptou muitos elementos dos games, mesmo as mecânicas extremamente aleatórias como essas. No final, os protagonistas retornam ao mundo real, mas não se esquecem nem um pouco da aventura que viveram. Eles até criaram juntos um jogo de luta com elementos de Minecraft, o Block City Battle Boss. Esse jogo é uma invenção do longa, mas pelo nome ele pode fazer referência a um jogo que existe, o Block City Wars, que apesar de parecer GTA, também tem um visual muito semelhante a Minecraft. Na verdade, tão semelhante que é considerado um clone do jogo. E aí, acha que essa referência foi proposital? Steve é um jogador veterano, e sua casa é repleta dos mais variados itens, alguns tendo sido construídos por ele, enquanto outros foram encontrados durante suas aventuras. Além das armas que ele citou, outros itens que só os jogadores vão reconhecer aparecem em seu arsenal. Uma maçã e uma cenoura dourada que são bem raros e poderosos, um capacete de couro, um capacete de tartaruga, que serve para respirar debaixo d'água, uma poção de cura, uma poção de resistência ao fogo, uma poção de rapidez e até mesmo uma máscara de abóbora, que eles deveriam ter levado até a mansão da floresta, já que ela impede os Endermans de atacarem, mesmo se você olhar em seus olhos. Já no baú do Steve tem um totem da imortalidade, uma relíquia que faz o jogador ser ressuscitado se morrer enquanto estiver a segurando. Será que o Steve já perdeu a vida alguma vez e foi ressuscitado pelo artefato? Inclusive esse item é solto por um invocador quando ele é derrotado, e os invocadores costumam ser encontrados nas mansões da floresta. Se Henry tivesse derrotado um ao invés de um Enderman, ele teria recebido um totem da imortalidade no lugar de uma pérola do Ender. Você gostaria de ter visto um dos personagens utilizando o totem da imortalidade para voltar à vida? Caso seja verdade, comente aqui embaixo o hashtag Totem. Na cena em que a vice-diretora Marlene tá tendo um jantar romântico com um aldeão que acabou parando na Terra por acidente, ela o chama de sueco. Se você acha que não tem um duplo sentido nesse diálogo, então se enganou legal. Sabe quem também é sueco? Notch, o criador do Minecraft.
ou seja, isso é uma referência a ele. Em 2014, o Notch vendeu os direitos do game e do seu estúdio para a Microsoft por 2,5 bilhões de dólares. Por isso ele não toma decisões em relação ao jogo há mais de 10 anos. E também não teve nenhuma influência. Inclusive nessa cena você provavelmente não notou que o jantar da Marlene e do aldeão são pratos com batatas e cenouras, porque os dois alimentos estão entre os que são plantados nas vilas dos aldeões. De alguma forma a Marlene conseguiu descobrir que essas são as comidas favoritas do seu novo amante, ou ela só adora batatas e cenouras. Nesse caso, eles de fato foram feitos um pro outro. Assim como no jogo, os pandas e os outros animais do mundo de um filme Minecraft só precisam ficar um do lado do outro e comerem alguma coisa que gostam, para que coraçõezinhos apareçam próximos de suas cabeças e um filho dos dois apareça. Não acontece nenhum tipo de gravidez ou coisa do tipo. O bebê simplesmente surge no meio deles em um passe de mágica. É como se o mundo do filme também fosse um game, já que tem as mesmas mecânicas bizarras de um. Seria um tanto estranho procurar lógica em um mundo que é feito de blocos flutuantes, não é? Falando nisso, no primeiro pós-créditos do longa, o aldeão que parou na Terra pede a Marlene em casamento, e quando ela aceita, vários coraçõezinhos aparecem em volta da sua cabeça, exatamente como ocorre quando os animais ou os próprios aldeões vão ter um filho. Isso pode significar que nesse momento o aldeão e a vice-diretora tiveram uma criança da mesma forma que os outros personagens que vieram do mundo superior. O bebê não foi mostrado na cena, mas pode ser porque querem manter essa surpresa para uma possível sequência. Agora fica o mistério. O filho dos dois vai ser um aldeão ou um humano? Ou algum tipo de híbrido, talvez? Se você ainda não assistiu ao filme e tá se perguntando como o aldeão a pediu em casamento, é mais simples do que parece. Ele aprendeu a se comunicar como um ser humano. Enquanto isso, a vice-diretora aprendeu a falar como um aldeão. Isso confirma que eles de fato falam em um idioma próprio, que pode ser aprendido, sendo que o motivo deles falarem dessa forma esquisita sempre foi um mistério para os jogadores. Além do mais, confirma que eles podem aprender a falar no nosso idioma, e só não fazem isso por falta de interesse. O item mais importante para a história da produção é o Orbe da Dominância, que apesar de ter esse nome é um cubo, assim como tudo no universo de Minecraft. Esse item está presente no Minecraft Dungeons, um jogo spin-off, só que o filme se deu a liberdade de fazê-lo ser bem diferente da versão original. O Orbe da Dominância do Minecraft Dungeons é colorido, enquanto o do filme é azul. Quando a relíquia é combinada com o cristal da Terra, ela fica bem parecida com o farol, um item do Minecraft original que não tem nada a ver com o Orbe da Dominância, e é utilizado para disparar feixes de luz ao céu, tanto que quando o Orbe da Dominância é utilizado por Malgosha para colocar o mundo superior em uma noite eterna no clímax do filme, ele emite um feixe de luz bem semelhante ao que é solto por um farol. Será que essas semelhanças são propositais? Quando os protagonistas invadem a mansão da floresta, Steve e Garrett decidem distrair os bandidos, enquanto Henry vai atrás do cristal da Terra. Em vez de distraí-los lutando ou qualquer coisa do tipo, eles decidem utilizar música para chamar a atenção deles, mais especificamente com uma apresentação de saxofone. Isso é uma pequena referência ao ator do Steve, o Jack Black. Além de atuar, ele também é músico e sabe tocar esse instrumento. Antes da gente continuar com os easter eggs, que tal clicar no botão de inscrição? Assim você sempre vai receber nossos vídeos diários sobre tudo o que você mais gosta. Logo depois dessa cena, o Garrett e o Steve são colocados dentro de um ringue para lutar contra um bebê zumbi montado em uma galinha. Um dos piores pesadelos de todo jogador de Mine. E essa cena não foi feita por acaso, porque o Jack Black também foi o protagonista de um filme sobre luta livre, chamado Nacho Libre. E adivinha quem dirigiu? O Jared Hess, que também é o diretor de um filme Minecraft. Ele provavelmente incluiu essa cena em referência à sua própria produção. Quando os protagonistas estão entrando em uma caverna, o Garrett acaba ativando algumas armadilhas, que fazem flechas serem arremessadas na sua direção. Dentre elas existem flechas que têm pedaços de cactos nas pontas. Infelizmente, não é possível fazer elas nos jogos, mas a ideia de incluir isso no filme foi dada pelo Mumbo Jumbo, um famoso youtuber de Minecraft. Pois é, a equipe de produção do filme pediu conselhos de vários youtubers de Mine para deixar a produção ainda mais fantástica. Quando os piglins invadem o mundo superior, alguns vêm usando guests como veículos, e enquanto esses piglins usavam os guests para perseguir Henry, Garrett e Steve, um deles bate em um tambor.
em uma cena que faz referência a Mad Max. É engraçado que você vai acabar encontrando referências a Mad Max até mesmo nos filmes mais infantis que for assistir. E esse não foi o único clássico da cultura pop que é referenciado em um filme Minecraft, porque em uma cena a Dawn entrega o orbe da dominância ao Henry e diz que o artefato vai ficar em boas mãos com o garoto, ainda mais por ele se parecer com o Frodo. O Frodo é um dos personagens principais de Senhor dos Anéis, uma franquia de filmes muito famosa, baseada em uma saga de livros tão famosa quanto. Ele precisa carregar consigo um anel muito poderoso, e é daí que vem a comparação, além de que o ator do Henry de fato se parece com o personagem. Quando Steve apresenta uma vila aos personagens principais, ele mesmo diz que os aldeões construíram quase tudo, exceto pelas coisas mais maneiras. Ou seja, ele modificou a vila e adicionou novas coisas lá, algo que quase todos os jogadores de Mine também já fizeram. E na mesma parte a gente pode ver que existe uma gigantesca estátua de cachorro na vila, uma clara homenagem ao Dennis, o lobo do Steve. Ela com certeza foi uma das construções que o personagem do Jack Black adicionou na vila. Ele ama o seu lobo, não é? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!